Mãe Tá On, isso mesmo, edição especial, mês das mães, mês de maio, e hoje, claro, trouxe uma mãe muito especial, que inclusive já esteve aqui na Mar Azul, né? A gente já conversou aí sobre uma pauta bem interessante. Eu vou deixar que ela conte pra gente aqui, porque eu vou apresentar ela, Vivi Pacheco, seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. Estamos aqui novamente com a Mar Azul, com maior orgulho, né? E muito prazer de estar aqui novamente. Realmente, né, já estive aqui, o nosso tema era sobre a defesa das mulheres que sofrem violência doméstica, um pouco que eu passei da minha vida, e a defesa com crianças que sofrem o abuso sexual. Então, estou aqui para, mais uma vez, vamos falar um pouquinho desse assunto e vamos para a Mãe Tá On, né? Ô Vivi, quero primeiramente te agradecer, né, por esse novo projeto, por aceitar o nosso convite e te dizer que é o mês das mães, né, porque a gente não deixou só pro Dia das Mães, é uma homenagem às mães que são empreendedoras, que empreendem, que passaram por situações e até passam situações, muitas vezes, que não são legais, mas que isso ajuda a impulsionar para que ela cresça, né? Então eu quero saber brevemente a sua história sobre o abuso, sobre as suas causas, né? Para que a gente entre depois em outro tema bem especial aí. Então, além de ser uma mãe, né, de coração e uma mãe biológica, eu sempre defendi a causa em defesa das mulheres que sofrem violência doméstica, abuso sexual, abuso psicológico, crianças que sofrem abuso sexual infantil. E, então, essa causa, eu sempre trago essa bandeira comigo já de muitos anos, é onde me trouxe a um caminho que eu vim ser mãe, vim sendo mulher, esposa, mãe. Eu criei meus 2 filhos, Matheus e Lucas, filhos biológicos, e depois eu tive a coragem, né, de adotar um conjunto de irmãos. E aonde veio a trazer mais ainda a luta, juntei as bandeiras: defesa das mulheres, o abuso sexual infantil e a adoção. São 3 bandeiras que eu levanto. Olha só. E como é que isso te fortaleceu de certa forma, né? Porque às vezes quem está em casa passa por uma situação de abuso e não consegue mais se levantar. O que te impulsionou logo, né? A gente vê que você é bem engajada, mas logo a querer mudanças, querer lutar por uma causa e logo vir a adoção, né? Você que já era mãe biológica. Como é que foi o ponto da virada para você? Porque quando você está sofrendo o abuso, é muito difícil nessa hora, né? Isso. Na verdade, eu vim sofrendo abuso psicológico e físico, né? A violência doméstica. Mas abuso sexual infantil eu nunca tive, mas porém eu sempre foquei nesse lado. Sempre trabalhei focando porque eu sentia muita a dor de quem fazia denúncia, de quem me procurava para contar que tinha um sobrinho ou uma sobrinha passando por aquilo dentro de um lar. E aquilo lá foi me encorajando, me trazendo coragem. E eu sabia também que através de várias denúncias, eles tentavam tirar aquelas crianças daquele lar ali, ou tentavam resolver o problema, em questão de, a mãe ou o pai ou alguém não cuidou, vamos levar para um abrigo, vamos fazer um tratamento. E ali gera, né? Na verdade, é um conjunto de situações. E eu fui fazer visita em abrigos, fui levar parte de um pouco de carinho, um pouco de aconchego, um pouco de amor. E lá eu me vi adotando uma menina, na verdade. Era o meu desejo, e estava na fila de espera, no fórum, tudo certinho. E eu encontrei um conjuntinho de irmãos lá, que eu tinha uma menina, que era a Maria Cecília, e aquilo lá me impulsionou. Fui para o abrigo, troquei. Tirei de adotar uma menina para adotar um conjuntinho de irmãos. E ali fortaleceu mais aquela ardência do meu coração de ajudar uma criança a dar um lar, dar uma família, dar estudo, dar abrigo, dar amor, dar carinho. E o Senhor foi colocando no meu coração uma chama muito forte por aquilo dali. E eu falei, eu vou trocar o meu perfil de uma menina para um conjuntinho de irmãos. Então, tudo foi naturalmente. Eu passei por uma dificuldade em questão de violência doméstica, mas também aquilo lá foi me trazendo conhecimento, coragem, foi me trazendo atitude. Pensei, criei meus 2 filhos. Agora eu vou trabalhar numa causa. Seria na adoção e também tentar trabalhar nesse lado aí da violência, né, com criança, que para mim é onde que me dói mais. É uma ferida, assim, que eu tento cicatrizar no coraçãozinho de uma criança, entendeu? Olha só. Agora, querendo saber, né? Você tem filho biológico também, né? Quantos filhos biológicos, quantos adotados, né? Adotivos que a gente chama, né? Por adoção. E eu quero saber se esse amor muda. Amor de mãe do filho biológico, o filho adotivo. Comenta pra mim sobre as dificuldades de ter uma adoção e depois o amor. Então, eu tive Matheus, que hoje tem 27 anos. Eu tive ele quando eu tinha 19 anos. Depois eu tive o Lucas, com 21 anos.
Como eu sofria muita violência doméstica, eu tinha muito medo de engravidar em seguida, porque eu não podia tomar a pílula para não engravidar, né? E eu pedi para fazer uma laqueadura com 21 anos. E consegui fazer essa laqueadura em questão... Expliquei tudo para o médico, o que eu sofria, como é que era a minha situação. E ele aceitou, que naquela época era bem difícil, porque eu era muito nova. Só que eu tive o Matheus com 19, eu já com 27, hoje 27. O Lucas eu tive com 21, hoje ele está com 25 anos. E quando o Lucas casou, que era o meu caçula, eu me senti bem sozinha, assim, sabe? Daí eu me senti muito sozinha, eu ficava pensando, meu Deus, como faz falta uma criança dentro da minha casa, só que eu não poderia mais ter filho. Eu fui para fazer fertilização in vitro. Eu tentei 3 vezes engravidar e não consegui. E fui para a fila de adoção para adotar uma menina, porque eu já tinha 2 meninos. E ali fui trabalhando, fui buscando, fui no fórum, fiz todo o passo a passo e comecei a trabalhar em questão, porque eu já tinha até engravidado nessa fertilização de vitro de 3 bebezinhos, né? E perdi. Ah, chegou a engravidar. Sim. Aí, como que funciona essa fertilização? Pode vingar ou não vingar? Como que funciona? Até para quem está em casa esclarecer esse assunto. Ah, então, até é um tema muito bacana, assim, porque tem gente que não entende muito, só ouve falar, né? Então, eu fiz fertilização in vitro, eu engravidei de trigêmeos, daí tudo isso é explicado. Tu vai assinar um termo, como tu sabe que tu vai engravidar, talvez perca, talvez dê certo, talvez não dê certo. Então, tudo é um tratamento, né, do óvulo da mulher para amadurecer, tudo tem um tratamento. E eu cheguei a engravidar. Deu positivo, meu exame, deu tudo. Mas, porém, quando chegou na minha gestação, do segundo para o terceiro mês ali, que eu fui escutar os coraçõezinhos, não batiam. Eu tive um aborto retido, porque eu não tinha febre, eu não tinha sangramento, não tinha nada. Só que no meu coração já, tu sabe, né? Começando já o tratamento, já estás preparada psicológica, porque tu vai engravidar, né? Se der certo, tá tudo ok, fechou. E eu engravidei e depois eu perdi os bebês, mas eu fiquei naquela tentativa, tentei a segunda, a terceira vez. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, tem tanta criança em abrigo, porque eu já fazia visita. Eu tô aqui gastando um dinheiro horrível, né? Que era muita grana, né? Na época. Para me tentar engravidar, se eu posso ir lá e adotar uma criança lá no abrigo. Olha que incrível. Isso. Isso te impulsionou, de certa forma. A dor te impulsionou a adoção. Isso mesmo. Daí eu peguei e fui... Eu fazia muita doação já em abrigo, em questão de roupinha, comidinha, tudo. E fui visitar os abrigos fazendo doação. Aquela foi me criando mais coragem. Daí eu estava na fila de espera já no fórum para adotar uma menina. E quando eu vi um conjuntinho de irmãos, eu pensei comigo, meu Deus, eu vou ter que... Eu já estava esperando trigêmeos, aqui tem 3 crianças, né? E adotei os 3, assim, para mim... Os 3 eram irmãos. 3 irmãozinhos, a adoção tardia, que se chama, né? Que, na verdade, é a adoção mais difícil. Qual a idade deles? Hoje, na época, Daniel tinha 2 anos e hoje ele está com 8 anos. Maria Cecília tinha 4 anos e hoje está com 10 anos. O Davizinho tinha 6 aninhos e hoje está com 12, já está um mocinho já. Já se passaram 6 anos e meio, mais ou menos, né? E eu fui trabalhando automaticamente. Foi um processo, assim, que eu almejava muito, almejava demais. E tem algo, assim, que todo mundo pergunta, Vivi, o teu amor de mãe biológica é diferente do amor de mãe adotiva e do coração? Minha mãe, ela veio de Piratuba. Ela estava lá no congresso e contou essa minha história para uma mulher. Daí a mulher fez essa pergunta para minha mãe. Será que ela ama mais os filhos biológicos que as crianças? A minha mãe veio de lá aqui com essa dúvida. Quando ela chegou aqui, ela já me ligou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ama mais os meninos do que as crianças? Tem alguma diferença? Mãe, eu amo igual. Eu tento fazer comparação, só que o meu coração, ele almeja pelos 5. Os meus 2, que é o Matheus, que eu já até sou vó. Ele me deu um neto, que é o Manuel. E pelo Lucas, pelo Davi, pela Maria Cecília e pelo Daniel. Para mim é o mesmo amor. Eu não consigo comparar nenhum nem outro. Para mim, assim, ó, o amor ele é incondicional pelos 5. Então, assim, ó, o Senhor nos dá isso. E teve quando eu ia no abrigo, eu via aquelas crianças, tu olha, tu fala, tô preparada, eu vou adotar. 3 irmãos, eu pensava sozinha na mesa, né? 3 irmãozinhos, eu vou adotar os 3, eu estou preparada. Quando eles chegaram na minha casa para aproximação, que o juiz já liberou nós para aproximação de família, olhei os 3, aí, Kelly,
a ficha caiu. Porque até então era só a menina. Aí depois você resolveu pegar os 3 irmãos porque soube que tinha irmãos. Isso. E aí quando chega os 3 que, não, agora não estão mais no abrigo, vão morar aqui, que entra, eu acho que a emoção maior que tem é como se tivesse... Qual é essa emoção? Porque eu não sei nem explicar, deve ser uma sensação linda. É um ponto de vista que é bom eu até deixar isso, abrir aqui para vocês essa conversa. É que assim, nunca, quem está na fila de espera não tem noção do que é tu ter aquela criança já dentro do teu lar. Por enquanto tu ainda não tem aproximação, tu não conhece, tu não sabe, é uma coisa. Mas quando tu vê na tua mesa, ainda mais 3 irmãozinhos ali te olhando, aquele olharzinho lindo, o coraçãozinho deles parece que tu vê assim acelerar. Eu peguei e pensei comigo, Senhor, agora já não é mais lá no abrigo, já é verdadeiramente estão aqui na mesa comigo. Daqui para frente eu vou pegar bem mais firme do que eu já imaginava, né? Então eu peguei, foi a primeira alimentação nossa junta. Eu fui para dentro do meu quarto, falei, Senhor, eis-me aqui, me dá força, sabedoria e graça. É o que eu pedi pro Senhor. Porque eu sei que a minha missão agora é 3 crianças que vêm de uma familhinha, que sofreram, psicologicamente eles são abaladinhos. E o Senhor foi me dando sabedoria, graça, muito amor. Eu pedia para o Senhor todo dia, Senhor, eu quero gerar neles um amor que venha do ventre, amor de ventre, como se eu tivesse gerado. E o Senhor foi dando para mim. O Senhor foi dando, eu fui amando cada vez mais, porque eu já estava muito apegada neles, né? E o Senhor foi me dando mais força, mais garra, mais amor. E para mim é uma coisa assim, uma experiência que eu tenho e tive e tenho e vou ter pro resto da minha vida, porque as minhas crianças são minhas, né? E vão estar ali comigo, estão crescendo. O Davi, com 12 anos, já está indo já para ser mocinho. A Maria Cecília é uma moça. O Daniel ainda, para mim, é o meu bebê de 8 aninhos. E assim, ó, e eu hoje trabalho muito nesse meio. Eu sou chamada no fórum para dar curso para casais que estão fazendo adoção. E ali, automaticamente, aquele casal que está esperando um bebezinho que ainda vai, né, para adoção, eles mudam também o perfil de um bebezinho. Através da minha história, eles se encorajam a trocar o perfil de um bebê para um conjuntinho de irmãos da adoção tardia, onde é difícil de alguém aceitar. Olha só, eu acho que a maior dificuldade é a adoção tardia, né? Porque todo mundo que se casa recentemente e não pode ter filho, já quer um bebê. Mas eu acho que para criança, eu acho que não tem amor que pague, porque eles devem estar na fila de espera. Eu não sei como é que funciona uma fila de espera. Você entra lá, eles sabem que está olhando para adotar ou acha que só está visitando no início? Como é que funciona a criança? Tu acha que ela já sente que, olha, talvez eu seja adotado? Ou eles não criam essa expectativa num abrigo? Eu vou tirar pela minha experiência que eu tive, né? Porque hoje o Davi já está com 12 anos, então o Davi conversa muito comigo, o que passava na cabecinha deles. Eles ficaram quase 2 anos no abrigo. Então, assim, ó, o que acontece? A primeira visão que aquela criança tem é, na verdade, o juiz tenta aproximação dos pais, umas 3 vezes, ou alguém da família que queira aquelas crianças, né? Seja um conjunto ou uma só, indiferente. Não tem família, não tem alguém da família, ou o papai ou a mamãe não pode, a gente vai para a fila de espera. Daí é lançado um cadastro daquelas crianças, fotinhos deles, só tem acesso quem está na fila de espera, o casal, a família que quer adotar aquela criança. E uma pergunta que todo mundo me faz, Vivi, será que eu consigo adotar ele sozinha? Essa semana eu recebi essa pergunta. O juiz analisa tudo, tá? A tua vida, às vezes até tu sozinha, tu se dá bem melhor adotando uma criança do que tá com um casal ali brigando dia e noite e aquela criança vê tudo aquilo. Tanto é que já estão saindo de um lar bem atribulado porque eles estão lá por causa de algum motivo teve. Então, assim, ó, é um processo que tu olha, quando tu vê aquela criança, tu vê a tristeza no coraçãozinho, assim, sabe, no olharzinho. E eu tive a graça, tá? Porque isso não pode. Eu tive a graça de eu poder fazer o aniversário da minha filha no abrigo. Ah, você fez já a comemoração antes. Você já dizia, vai ser minha filha e é isso, tava já profetizando. Na verdade, eu fui muito corajosa. Porque eu ia ver meus filhos, mas eu não tinha certeza se eles iam ser meu. Daí eu orava, pedia para Deus, para dar aquelas crianças para me cuidar. E eu comecei a ir visitar. Eu fazia de tudo. Eu levava um bolo, eu levava um chinelinho para eu poder ver eles. Que eu peguei um amor muito grande por eles, assim, sabe? Eu via o Daniel não falava, a Maria Cecília não podia me ver, que ela ficava louquinha, 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 que a vontade dela é que eu levasse ela embora.
E Deus foi me encorajando, o Senhor foi me encorajando, eu comecei a fazer o quartinho dos meus filhos, comecei a comprar roupinha, que eu comecei a saber o número do pé, o número da roupinha, comecei a arrumar tudo. Quando a assistência social foi na minha casa me visitar para ver se eu tinha possibilidade de cuidar, eu já estava com tudo pronto. Eles falaram, tu tem que cuidar porque tu já está se envolvendo, tu pode não adotar. Mas eu estava em campanha, orando, pedindo para o Senhor botar aquelas crianças para me cuidar e dar um lar, dar amor, dar carinho de mãe, que tudo que eu queria, né? É que eles tivessem isso. Então, quando o Dani, que eu fui um dia levar um sabão em pó para lavar roupinha, a primeira palavra do Daniel que a Maria foi me mostrar é o Daniel me chamando de mamãe. A Maria assim, ó, Dani, mostra pra Vivi o que tu aprendeu a falar. Ele me olhou, ele, mamãe. Daí a Maria, o que nós vamos ter, Daniel? Vovó, vovô, primo, priminha, então é uma família, né? Eu estava dando para aquele conjunto de irmãos uma família. Eu entrei dentro do meu carro, eu chorei muito. Falei, Senhor, coloca eles na minha mão, Senhor. Eu vou cuidar, eu vou zelar por essas vidas. Eu vou dar educação, eu vou dar estudo, eu vou dar um lar abençoado. Eles vão ter família. Eu falava para Deus dentro do meu carro. Eles vão ter família. E o Senhor, eu creio que Ele sondou meu coração. Porque se o Senhor não fosse me dar saúde para me criar eles, o Senhor não ia botar eles na minha mão. Se fosse para mim não conseguir chegar onde eu quero chegar, o Senhor não iria colocar eles na minha mão. O Senhor não ia tirar eles daquele canto que realmente é um abrigo. Eles estão sendo cuidados. Eles têm assistência, eles têm juiz ali cuidando deles. Então, a vidinha deles é bem cuidada, tá? E eles eram muito cuidados no abrigo. O Senhor não ia permitir eles saírem de lá. Um juiz, ele ia ter essa visão. Ela vou tirar de lá, botar na mão de alguém que não cuida? Não vai. Então, para mim, tudo foi algo assim que o Senhor trabalhou em todas as áreas. No meu psicológico, no psicológico dos meus filhos. E o Senhor vem trabalhando a cada dia. Porque eu tenho paciência, eu converso com a Maria, converso com o Dani, converso com o Davi. O Davi hoje, com 12 anos, que tem coragem de dizer para mim que tinha medo de ser separado da irmã e do irmão. Ah, ele chegou a mencionar essa possibilidade, né? Porque é uma possibilidade. Quando vai para o abrigo, pode ser distribuído para qualquer cidade ou não. Fica no município. Como é que funciona? Primeira coisa, o que acontece? Eles não podem separar os irmãozinhos. Ah, existe uma lei. Tem lei. Hoje tem. Hoje não pode mais separar os irmãozinhos. Então, teria que ser uma família que quisesse aceitar os 3 juntos. E que pode não acontecer pela idade das crianças. Isso, pela adoção tardia e o conjuntinho de irmãos. Aí é bem difícil. Alguém que queira os 3 juntos, ou 4 juntos, 5 juntos. Tem família que adota 5 crianças. Eu tenho acompanhado várias reportagens. Eu amo isso, né? Então, onde que eu vejo que vai ter reportagem sobre adoção de criança tardia, eu estou sempre acompanhando. E o que acontece? Eu sabia que, de uma forma ou de outra, eles iriam vir para mim. Por quê? O que eu fiz? Eu fiz uma sondagem em questão da onde que a comarca era, da onde que é o abrigo, qual era a possibilidade que tinha, qual que não tinha, se tinha gente na fila de espera para adoção de conjuntinho de irmãos. Então, eu estava acompanhando tudo. Eu conseguia ter acesso ao fórum, eu saber de alguma coisa, porque algumas coisas são bem sigilosas, né? Bem sigilosa. Só que assim, ó, o Senhor foi abrindo as portas para mim, talvez conhecendo também meu coração, que meu coração era de ajudar, não de prejudicar, e as coisas foram se encaixando. Daí ali é um processo assim que tu olha assim, tu pensa assim, ó, será que para adotar um conjunto de irmãos é complicado? Realmente é bem complicado, porque eles são toda a tua vida, tu tem que ter um histórico bom, tu tem que passar por um médico, várias coisas que a gente passa. E assim, as coisas foram se encaixando comigo e com as crianças, sabe? E o Senhor foi colocando no meu coração uma chama tão grande, né, em questão de adoção, que hoje, aonde eu passo, eu levanto essa bandeira da adoção. Eu falo, ó, meus filhos são assim, porque ninguém imagina que eles são adotivos, que eles são tão parecidos comigo. Você já conheceu, né? Já conheci e dizem que realmente, né, a criança, quando ela é adotada, ela fica com as características de quem a adota. É muito incrível isso. Eu acho que isso já é divino, né? Eu acho que as pessoas até pensam que é da pessoa mesmo, só vai saber se você falar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você contou pra eles, porque isso é muito importante. Porque tem mães que contam, tem mães que não contam, ou agora existe uma lei que tem que contar. Como é que funciona essa parte? As crianças sabem da adoção? No caso deles, eles sabem que são maiorzinho, mas você disse que trabalha com vários tipos de mães e casais, né? Se for um bebê, por exemplo, os pais têm que contar? Existe uma lei ou não? Como é que funciona? É assim, ó, por opção. Tem casal que prefere contar, tem casal, tanto é que eles não adotam da própria cidade, eles adotam em outra cidade.
É tudo por opção, sabe? Eu tive a opção de contar para meus filhos e também o Daniel não lembrava, porque o Daniel foi para o abrigo bebê, né? Sim, é isso que eu te perguntei. É. Um era bebê, os outros já eram Maiorzinhos. Né? Então, o Davi lembra de tudo, a Maria Cecília lembra de tudo, o Daniel não lembrava, mas eu estava me preparando para contar para o Daniel, em questão dele crescer e saber, né? Que eu era mamãe do coraçãozinho. Daí um dia de madrugada, ele acordou 1h30 da manhã chorando, perguntando: mãe, por que você e o pai me levaram para lá pro abrigo? Por quê? Chorando de madrugada. Porque ele acabou lembrando do abrigo e não sabia realmente o que tinha acontecido, né? Ele tinha 2 anos? Quando eu adotei, era 2 anos. 2 anos. Uhum. Então, esse era o menorzinho, né? Era. Os outros já entendiam, já sabiam da adoção. Mas, e aí? Nesse desenrolar, como que foi? Contar para ele, não foi bem assim. Então, eu deixei assim que tudo acontecesse bem naturalmente. Mas só que eu já estava me preparando para um dia que o Daniel fosse um pouquinho maiorzinho, eu iria contar para o Daniel. Porque eu não queria, né? Eu me preocupo sempre em questão lá no futuro. Todo mundo tem essa dúvida. Será que lá no futuro não vai acontecer deles quererem saber a família biológica? O papai e a mamãe biológicos? E todo mundo me pergunta isso. Só que eu já vou preparando as minhas crianças, sabe? Talvez não seja o correto, mas automaticamente, naturalmente, quem é que chegou em mim? A mãe biológica. Como eu sou muito conhecida, um dia eu estava no culto e ela chegou em mim. Daí foi a hora que eu vi que eu tinha que conversar com o Daniel sobre esse assunto, que o Daniel era o bebê que não entendia ainda muita coisa. Como o Daniel acordou pela madrugada com esse chorinho, querendo saber por que a mamãe levou ele, que seria eu. Sim, na mentezinha dele era eu. Era eu. Eu contei, daí no dia seguinte, eu acalmei o Dani, no outro dia eu falei, a mamãe vai conversar contigo. Só que a Maria e o Davi são muito inteligentes, os dois. Daí os dois também me ajudaram. Houve um ciúmezinho entre o outro, porque o Dani achava que eu tinha gerado ele, né? Daí eu tive que explicar pro Dani que eu tenho uma cicatriz no meu abdômen, e eu falei pro Dani, você nasceu daqui do coração da mamãe, para explicar para ele que teve outra mamãe que gerou, que Deus deu a luz através de outra mamãe, só que o Senhor ainda permitiu, talvez, eles ir para o abrigo para mim poder cuidar, para me dar mais amor, mais carinho, mais condições de vida. Tive que explicar tudo para os 3. E o Daniel, no dia seguinte, estava brincando ainda dentro de casa. Ele sempre dizia, a minha mãe é a mamãe Vive. Porque o Daniel era o bebezinho, né? Dali ele estava começando a entender a situação. Então, eu penso assim comigo, né? Eu, como mãe adotiva, eu não acho muito legal esconder isso da criança. Eu dando a minha opinião particular. Particular. Isso não é uma coisa que o fórum nos põe isso, né? Não é muito legal tu esconder, porque eles vão ficar adultos. Toda a vida foi a minha preocupação. Do Daniel, Maria e Davi estarem adultos e querer procurar pela mãe biológica. E na verdade, eu escondi muita coisa. Eu não achei bacana. Daí eu comecei a trabalhar isso, trabalhando. Tanto é que um dia eu estava num culto e a mãe biológica apareceu lá atrás de mim, através do meu nome na cidade. Ela chegou até a mim, não pediu para ver os filhos, que eu achei assim, uma grande sabedoria da parte dela. Ela só foi me agradecer por eu não ter separado o conjuntinho de irmãos. E até hoje, eu dei uma liberdade a ela, dela conseguir ver os filhos pelas redes sociais. Mas por que isso, Vivi? Eu sou mãe biológica. Eu me coloquei no lugar dela. Ter 3 filhos e não saber onde é que estão os filhos. E também, agora, né, às vezes a história que ela passou foi que fez ela tomar essa decisão, ou o próprio, a própria... Quem tira os filhos hoje aqui no município é a assistência? Dependendo da situação, é assistência social, né, que trabalha em questão da segurança de uma criança, né? Para uma criança chegar em um abrigo é questão de segurança, questão de saúde, questão de prioridade daquela criança. Que a lei aqui no nosso Brasil ela é bem rigorosa. Tanto é que tem a lei brasileira, que ela é uma lei que foi jogada para que ninguém adotasse uma criança fora de um juiz, fora de uma comarca, fora de uma lei. Isso aí é um crime. Então, provavelmente, ela não tinha condições realmente, né? E queria saber como estava, porque mãe é mãe, independente do que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu com essa mãe, como não com outras mães, mas tem muitas coisas que envolvem isso. Como você falou, eles tentam devolver. Então, se ela não pôde ficar, ela deve estar muito agradecida, né? Se ela hoje, ela foi atrás de você, ela teve essa consciência, ela sabe que está bem cuidado. Né? Eu acho que, no fundo, ela tem uma gratidão pelo que você fez, porque tirou eles do abrigo também, né? Não que o abrigo seja ruim, mas eles precisavam de uma nova família, né? Então, eu acredito que
tudo que tem que acontecer vai acontecer, como você falou, como Deus já projetou isso para você, por algum motivo, né? E as crianças hoje, a alegria delas, eu estive lá, né? Eu estive lá, tomei café, conheci as crianças e a alegria deles estarem, eles vindo da escola, gente, é uma cena que eu não tiro da minha mente. Eles vindo com as mochilinhas ali, todos felizes, sentaram para tomar café. A educação que essas crianças têm, nossa, eu fiquei assim, realmente agraciada de estar presente naquele local, de conhecer os seus filhos, né? E ver a educação, o carinho que você tem com eles, o atendimento que eles têm, né? Gente, a educação me chamou a atenção ali, né? Eu acredito que talvez se tivessem, não por estarem no abrigo, mas em estarem num ambiente que às vezes, claro, lá já tem todas umas regras, tem a educação dentro do próprio abrigo, mas aquela educação familiar, né? Me chamou muita atenção. Então, vamos lá. Agora, pulando a parte da mãezinha deles, né? Então, ela acompanha tudo por redes sociais, eu dei essa liberdade. Entrei em contato com o fórum, comentei que ela chegou até a mim. Ah, você chegou a comentar? Sim, eu tenho que passar passo a passo, né? Daí eu procurei, comentei que ela foi na igreja me procurar. Perguntaram para mim se eu aceitava ou se eu queria que se afastasse, porque é um direito que eu tenho. É uma pergunta que eu fiz e vou deixar bem clara aqui para vocês, em questão da adoção. Vocês são resguardados pela lei. A mãe biológica não pode chegar perto de uma criança quando ela é adotada. Ela está contra a família. Só que também vai da consciência, o ponto de vista, né? Como eu não me incomodo com isso e também não me traz problema algum nem para mim, nem para meus filhos, é uma segurança que eu tenho minha e dos meus filhos, e eu me coloquei no lugar como uma mãe biológica, como eu sou mãe biológica, eu senti a dor dela, eu liberei ela para ver fotinho, ela curte. Eu fui numa pizzaria à noite, jantar numa cidade, ela estava lá trabalhando, ela veio falar comigo, ela me reconheceu quando entrei na porta, porque ela me acompanha só por redes sociais, ela me reconheceu quando entrei na porta, eu estava sem meus filhos até, eu entrei, ela veio conversar comigo, ela se apresentou a mim pessoalmente, trabalhando, que ela foi um orgulho para mim muito grande, que eu estou vendo que ela está bem, a gente tem essa ligaçãozinha, entendeu? E para mim, como mãe, para mim foi uma bênção do Senhor ver aquela mulher crescendo, trabalhando, tentando mudar a vida dela, o quadro de vida. Então, sobre a tua pergunta, Daniel, Maria e Davi vieram do abrigo alinhados, educados. Nunca me incomodei, nunca tive uma queixa de escola, nunca me envergonharam na escola, nunca fui chamada a atenção, nunca. Já é do naturalzinho deles. Tu viu como eles são educados e você viu como eles são tudo alinhado em questão de colégio, em questão de tudo, né? A alimentação. Então, assim, tudo isso, o Senhor foi me dando essa sabedoria. E eles vieram tudo muito alinhadinhos, sabe? Eu não tive trabalho em questão de... são crianças muito arteiras. Não, eles são calminhos. Então, porque cada caso é um caso. Tá entendendo? E no abrigo, até um dia eu liguei pro abrigo. Comentei como é que as crianças estavam. Eu liguei, porque eu achei bacana. Pensei, eu vou ligar e vou conversar, vou contar como é que as crianças estão. E a assistente social que estava lá na época, ela ficou maravilhada. Eu falei assim, vocês são pessoas maravilhosas. Vocês pegaram o passo a passo das crianças desde o início, foram muito pequenininhos para ali, e vocês souberam fazer um trabalho bem feito, deram um carinho ali naquele momento, acalentaram naquele momento, até o Senhor preparar um lar que é o meu, para abençoar e continuar abençoando a vida deles. Quanto tempo eles passaram no abrigo? Não sei se essa informação vocês têm também, né? Quanto tempo eles ficaram dentro do abrigo? Eles ficaram em torno de quase beirando uns 2 anos, mais ou menos. Porque o Dani foi bebê para lá. Eu tinha foto dele que depois, quando eles vão embora, eles te dão um álbumzinho de foto. O álbum fica já para quem adotar. Olha que interessante. Isso. E eles deixam levar mesmo, porque às vezes não querem deixar que a mãe leve o passado, né? Uhum. E no caso, eles podem acompanhar a evolução, né? Você pode acompanhar a evolução deles também. Então, o que eu trouxe para casa? Eu trouxe para casa o portfólio da escola, desde quando eles começaram a estudar. Eu sabia de tudo, daí eu fiquei lendo a agenda, o dia que eles faltavam, porque eles tinham muita febre pelo emocional deles. E daí eles estavam sempre doentinhos, sabe? Eles iam pro abrigo, eles iam pra escola, iam pro abrigo, aquele bate e volta ali. Eu acompanhei tudo, que estava tudo agendado na agenda. Veio para mim a agenda escolar desde quando eles foram pra escola. Veio para mim as fotinhos do Dani, bebezinho tomando uma madeirinha. Fotinho da Maria Cecília com o cabelinho todo cortadinho. Fotinho do Davizinho. Veio tudo. Desde o primeiro dia que entraram no abrigo, eles vão preparando o portfólio e entregam.
Então, tu consegue acompanhar o passadinho deles ali a partir do momento que eles estão no abrigo, né? Não quando eles estão com o pai biológico, com a mãe biológica. Eu consegui... Até hoje, eles param na sala onde você foi lá, eles vejam as fotinhas, eles riem que se acabam, tá? Um ri do outro por causa do cabelinho, outro ri porque o outro era mais magrinho, outro ri porque o outro era um pouco diferente. E eles acompanham, eles adoram pegar o álbum deles de antigamente e ficar observando o passo a passo. Então, e eu comparo. Eu pego as fotos deles, eles pedem no meu celular, ou às vezes eu pego e mostro, ó, olha como é que vocês estão agora, olha quando vocês tinham a tal idade, olha que o Dani quando estava aqui, olha... E daí eu reverto aquela história deles, trazendo para a realidade de vida. Tá entendendo? E deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu tô sabendo que tem um nome que foi mudado, a escolha do nome. Continua a mesma, não continua a mesma? Como é que funciona isso quando você adota a criança? Pois é, eu tava com a Maria Cecília e o nome dela era Emily, quando ela veio do abrigo. E ela só entrou dentro de casa, eu tava indo com ela na panificadora, pra eles era tudo novidade, né? Tudo era novidade. Eu tava com ela na panificadora, ela dentro do carro, ela assim, mãe... E automaticamente já começou a me chamar de mãe quando botou o pé dentro de casa. Quando ela tava no abrigo, ela não me chamava de mãe, ela me chamava de Vivi. Ela colocou o pé dentro da minha casa, eles são tão preparados psicologicamente para receber uma nova família, que daí ela já me chamou de mãe. E no carro, eu levando ela na panificadora, já no primeiro dia, ela assim pra mim, mãe, eu posso trocar meu nome de Emily para Maria Cecília ou Maria Helena? Daí eu recebi ligação do juiz no dia seguinte. Eu passei a situação que a menina queria trocar o nome, até eu achei que não poderia. Ele falou, mãe, vamos trocar sim. Vamos trocar o nome dela. E então, em questão de 2 meses, eu já estava com a certidão de nascimento com o nome novo da Maria Cecília. Menos que isso até, porque o juiz já trocou rapidamente. Só que quando ela era chamada de Emily, ela lembrava do passadinho dela. Quando ela trocou o nome dela oficialmente, que os irmãozinhos começaram a chamar ela de Maria Cecília, que ela levou 3 dias para escolher o nome. Maria Helena ou Maria Cecília. Que ela escolheu Maria Cecília, os irmãozinhos automaticamente chamaram de Maria Cecília. E aquele passadinho tristinho que ela tinha, que ela contou pra mim, ela nunca mais tocou no assunto de nada. Ela não lembra de nada, não lembra do nome Emily, nada. Se chamar, ela não lembra que era ela, entendeu? Então, foi uma mudança que o juiz liberou e foi uma mudança na vida da menina. E, às vezes, a gente não entende. E até no começo eu não entendia. E hoje eu vejo todos esses pontos, né? Que Maria Cecília, a vida dela foi nome novo e vida nova. Mas olha que interessante ela com essa idade, né? 4 anos. 4 anos querer trocar e esquecer o passado, né? E tocar uma vida nova pra frente. Os irmãos já ficaram com o mesmo nome. Ela, na verdade, ela queria trocar o nome de todos os irmãozinhos, né? Ela queria trocar o nome do Dani e queria trocar o nome do Davizinho. Daí o Davi não aceitou e nem o Daniel. Os dois, não, mãe, eu tô feliz com o meu nome. Ela que não tá contente. Daí a Maria sentava na mesa para tomar café e ela ficava pensando. Maria Helena, Maria Cecília, ela me perguntava, eu falei, não sei, filha, tem que ver o que você sente melhor. E ela trocou, em 3 dias ela decidiu o nome dela e passei para o juiz já me chamou no fórum, trocou o nome dela, mas depois de 2 meses veio para mim a documentação que eu era mãe já definitiva dela. A adoção definitiva, ela fecha através de uma documentação, né, que é uma certidão de nascimento nova. No início eles vão para sua casa, pode ainda não é definitivo. Como é que funciona essa parte, digamos assim, quanto tempo de adaptação antes de ser a definitiva? Então, é uns 2, 3 meses de adaptação. Mas, porém, com nós não houve isso, tá? Eles vieram e já ficaram comigo. Por quê? Eles vieram no dia 14 de novembro e dia 16, 17 eu tinha que entregar eles para o abrigo numa segunda-feira de manhã cedo. Só que já ficaram doentes quando eu avisei no sábado. Falei, ó, segunda-feira a mamãe vai levar, mas sexta-feira a mamãe pega de novo. Eles começaram a ficar com muita febre, os 3. Febre. Daí eu levei pro abrigo, cheguei lá, conversei. Tava bastante gente reunida em questão da assistência social, que era outro probleminha que tinha com outra criança. E decidiram para mim ficar só uma semana. E dali ficaram para sempre. O juiz não pediu mais para trazer pro abrigo. Viram que as crianças foram muito bem adaptadas. Eu me adaptei muito bem e falava de ir pro abrigo, eles ficavam doentinhos, porque eles queriam estar ali embaixo de mim, né? Eu cuidando, dando amor, dando carinho, amor de mãe. E ali o Senhor foi arrumando tudo. Em 2 meses eu já estava com a documentação deles no meu nome, tudo como eles foram definitivamente para mim. Não era só aproximação, porque tem a parte da aproximação que você me perguntou agora, que leva de 2 a 3 meses. Só que a gente nem ouve essa aproximação. A de 2 a 3 meses. A aproximação ela é feita no abrigo? Você vai visitar o abrigo? E fica algumas horas? Não, a aproximação é assim, ó, primeira coisa, tu recebe uma ligação do juiz, tá na fila de espera de adoção. Por exemplo, olha, Viviane, você é a mãe da vez, você quer lá conhecer a criança, é uma criança assim, eles passam toda a característica igual tá no seu perfil. Você vai lá, se você aceitar aquela criança, você vai lá ver.
Se você vê, assim, que... eu vou esperar mais um pouco, não estou preparada psicologicamente, passa a mãe que está na vez, a família que está na vez, né? Então, assim, teve, na verdade, assim, é a preparação que a gente tem, em questão, vem do fórum. Nós passamos por um curso, que o fórum te dá um curso antes, tu tem que passar por aquele curso, senão tu não consegue ficar naquela fila de adoção, né? E eu e as crianças foi um caso diferenciado. Eu vi eles quando fui fazer entrega de alimentação. E como é uma adoção tardia, um conjuntinho de irmãos, eu fui no fórum e fiz a minha mudança de perfil. Já focada nos 3 que estavam lá dentro, entendeu? Quando você conheceu, você já foi lá e pediu para mudar o que você tinha colocado, porque vocês escolhem antes, né, isso. A gente faz uma seleção. Por exemplo, assim, eu quero uma menina. Uma menina de 2 a 3 anos. Eu quero uma recém-nascida até 2 aninhos. Tu tem essa opção. E o que eu fiz? Eu fiz que eu queria já uma menina a partir de 2 aninhos até 5, era meu perfil, uma menininha. E não importava raça, cor, nada. Eu tava ali, eu queria realmente adotar uma menina. Daí, quando eu vi o conjuntinho de irmãos, tu tem essa liberdade de tu ir no fórum e trocar o teu perfil. Eu troquei de uma menina para um conjuntinho de irmãos de 2 a 6 anos, que encaixava onde eu vi. Só que o pessoal do Abriga, ninguém sabia que eu tinha me engraçado com eles. Eu fui pro fórum, porque eles não têm nada a ver com o fórum, tá? Em questão disso. Eles não podem nem se meter nisso aí. Uhum. Eu peguei e fui no fórum aqui de Pissarras e troquei todo o meu perfil e já comecei a correr atrás, a trabalhar em questão disso. Mas não é uma coisa que todo mundo tem essa liberdade. Porque eu trabalho nessa área. Você sabia que dava para trocar o perfil? Na verdade, todo mundo sabe que você pode trocar o seu perfil. Uhum. Mas não é todo mundo pode entrar dentro de um abrigo e ver uma criança. Tá entendendo? E até hoje eu trabalho nisso, né? Eu trabalho na assistência social e trabalho nessa área aí e trabalho dentro de um abrigo e ali eu vou lá visitar eles semanalmente ou até às vezes 2 vezes na semana visitar. E o mais interessante é que na época você não trabalhava, né? Isso. Nessa área. Então, olha como tudo é interligado, né? Eu acho que Deus, ele te deu essa missão, né? De continuar com essa missão, né? Linda, porque você hoje trabalha na área, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta antes da gente finalizar, que a produção já veio aqui umas 2 vezes. Eu queria ficar aqui batendo um papo assim de 5 horas. Mas como é que foi para você chegar para a família, para os seus filhos, para o Matheus e para o Lucas, e falar, eu estou adotando a criança e eles estão chegando, né? Porque foi um período de tempo curto. Uhum. Primeiro anunciar que queria adotar e depois quando eles chegaram. Como é que foi isso? Então, esse período foi de 5 meses, tá? Quando eu troquei o perfil para um conjuntinho de irmãos, em 5 meses eu tava com eles tudo no meu nome. Então, assim, eu fiz um almoço. Não avisei só para o Matheus e para o Lucas. Eu avisei para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, que a nossa família iria crescer. Só que todo mundo achava que seria a menininha que eu estava na fila de adoção. Quando eu comuniquei que era um conjuntinho de irmãos, ninguém se acreditou. Todo mundo me desejando muita saúde, parabéns. A gente não acredita que tu vai conseguir, tu vai ter coragem, porque tem que ter coragem e fibra, porque a gente sabe que não é fácil, é uma responsabilidade perante juiz, perante justiça. Ali ninguém tá para brincadeira, é coisa seríssima. A partir do momento que envolve uma criança. E também voltando atrás, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não trabalhava nessa área. Eu fazia trabalho voluntário de dar doações, roupa, comida nessa área de adoção e também asilos. E o Senhor foi preparando tudo. E hoje o Senhor me colocou aonde almejava meu coração. Foi algo tudo preparado por Deus. Não foi nada que eu atropelei as coisas. Então, hoje, eu trabalho nessa área. E é uma área social que eu amo. E o Senhor conhece o desejo do meu coração e sabe que é um foco meu de alma, assim, de trabalhar nisso aí, que o Senhor me botou dentro hoje. Eu consigo abençoar muita família, muita criança, ajudar muita criança através desse meu trabalho. E como é que foi a parte dos seus meninos quando souberam que as crianças estavam chegando? Como é que foi isso? Essa sensação que eu te fiz a pergunta, né? Que eu queria saber, porque eles já eram mais velhos. Sim. Né? Então, assim, como é que foi a sensação? Agora tem crianças, né? Na casa da mãe. Uhum. Então, foi quando o Lucas, ele casou. Daí eu já fui para a parte da adoção. Foi tudo muito rápido, como eu estou contando aqui. E quando eu avisei para minha família, e já rapidamente eu adotei meus filhos, quando eles vieram para nós, que eu avisei para todo mundo, para o Matheus e para o Lucas, e para toda a minha família, né? Eu falei, tal dia me ligaram no fórum e tal dia eu tenho que ir no abrigo pegar as crianças, para aproximação.
a minha família meus filhos já programaram um bem-vindo para os irmãos. Chegamos em casa, eu acho que deu uma meia hora mais ou menos. Toda a minha família, junto com meus filhos, eles programaram tudo, fizeram bem-vindos para as crianças. Daí fizeram um cafezão com doce, com salgado, com tudo. Meu Deus, o Davi, o meu menino, que é o irmãozinho mais velho, ele pulava de alegria. Meus filhos agarrados, eu tenho fotos registradas até hoje, todo mundo agarrado nas crianças. E tanto é que se adaptaram tão bem, tanto meus filhos biológicos quanto meus filhos adotivos, que até hoje o Lucas, o Mateus, tem a Maria, né? A Mana, os três chamam o Mateus e o Lucas de Mano. Então foi uma aproximação até que eu fiz entre eles mesmo. Cresceu a família, foi todo mundo bem recebido. Nós também recebemos muito amor da Maria, do Davi e do Daniel. Eles transmitem para os irmãos, pedem pelos irmãos, sabe? Porque eles são casados, né? Então eles não convivem no mesmo lugar que nós convivemos. E eles pedem para ir ver o irmão se prepara para brincar com os três. Então, volte e meia, a gente se reúne tudo, porque cada um tem a sua vida, todo mundo trabalha. E Deus tem, assim, ó, unido cada vez mais, tá? Cada vez mais, eles estão ficando grandinho. O Lucas, ele trabalha numa empresa, ele já fala, mãe, quando o Davi tiver uma certa idade, a gente vai colocar o Davi junto com nós, para interagir com nós, porque eles são bem, se dão muito bem. Eles são bem amados entre os 5. Não tem diferença. Olha que legal. E ainda tem neto, né? Tem. Você tem neto também. Então, olha só que família bacana que eles ganharam. Agora, antes de finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera aqui e deixasse a sua mensagem para as mães que querem adotar, para as mães que às vezes sonham em ter uma família, e diga para elas uma mensagem motivacional que faça elas entenderem que tudo é possível. Então, para vocês, como eu sei que nessa área que vocês estão principalmente ou numa fila de espera de adoção, ou almeja no seu coração em adotar uma criança, se você almeja, ainda não está na fila de espera, vá lá, faça sua inscrição no fórum, né, na comarca da sua cidade, e faça isso que o Senhor... A preocupação, será que eu vou amar? Será que eu vou conseguir me adaptar? O Senhor trabalha em todas as áreas, tá? Ele vai trabalhar na sua vida e na vida daquela criança que está vindo para o seu lar. E vai te capacitar, isso é sem dúvida. O Senhor me capacitou a criar e cuidar 3 crianças maravilhosas. Então, hoje estou aqui dando a minha palavra de encorajamento, abençoando a vida de vocês. Um dia eu sei que vocês vão me encontrar pela rua, porque isso já aconteceu, e muitas mamães vão me agradecer, porque elas se inspiram na minha história de vida, e vão falar, olha, através de ti eu tive coragem de adotar um conjunto de irmãos, ou uma criança só, ou 2, ou 4, ou 5, que eu já vi até de 5. Então, vocês vão ver o quanto Deus nos honra e nos abençoa em questão de todas as áreas, financeiramente, saúde, que muita gente se preocupa, e o amor que vocês vão ter por essas crianças, vocês vão ver que é um amor realmente como fosse gerado, ele dentro do seu coração. E em questão de se preocupar, em questão de, não sei se eu apresento, se eu falo sobre o passadinho deles, isso tudo vai depender de cada perfil de mãe, cada perfil. Mas eu deixo aqui bem claro, é muito importante você ser muito realista e verdadeiro com seu filho, porque lá na frente o futuro espera. E pode ser que ele te pergunte, e eu já tive várias pessoas que me passaram informação que se entristecem achando que vai ser uma coisa e é outra. Então, eu desejo a todas vocês que vocês sejam as mães abençoadas e vão ser igual eu sou, e vocês vão ver quanto é maravilhoso e gratificante tu receber um amor de uma criança adotiva e ela dizer que te ama, como eu recebo todo dia, da Maria, do Davi e do Daniel. Mãe, eu te amo. Mãe, obrigada, eu te amo. E eu vejo aquele meus conjuntinho dormindo de bracinho um no outro. Eu vi que eu não separei irmãozinho nenhum. Isso aí preenche o meu dia. Me dá força de eu levantar todo dia de manhã e trabalhar. E tem dia de eu chegar em casa 10 horas da noite. Tem gente que cuida deles, né? Tem uma mulher capacitada para cuidar dos meus filhos. E a gente sempre trabalhando em prol de uma família, de uma criança. Então você vai estar fazendo uma boa ação e Deus vai te honrar cada vez mais. Te agradeço, Vivi, do fundo do meu coração, essa história linda, né? Para quem perdeu, tem o episódio 1. Esse é o episódio 2, que foi mais complexo, mas se deixasse a gente ia aqui até umas 5 da tarde e até 5 da manhã. Mas, episódio 3, a produção está dizendo que é episódio 3, mas eu quero agradecer, então, a todos vocês que ficaram com a gente e ouviram essa história linda dessa mulher maravilhosa, mãe, empreendedora, e por aqui, a mãe tá on.